das flores, nós iremos a ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, festa de Santo Inácio de Antioquia, vamos refletir um pouquinho sobre alguns pontos da vida de Santo Inácio. A santidade. O Filho de Deus se encarnou no seio da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo, por causa de nós homens e para a nossa salvação, ou seja, para nos reconciliar nós, pecadores, com Deus, para nos fazer conhecer o seu amor infinito, para ser o nosso modelo de santidade, para nos tornar participantes da natureza divina, conforme 2 Pedro. O ramo não produz fruto se não estiver unido à videira. A videira é Cristo. Todos os cristãos são chamados à santidade, à perfeição, a serem semelhantes ao Pai. Sobre a universal vocação à santidade, o Concílio Vaticano II teve palavras iluminadas. Pode dizer-se que foi precisamente esta a primeira incumbência confiada a todos os filhos da Igreja, a santidade. Tal incumbência é uma exigência do mistério da Igreja, que não se pode suprimir. A Igreja é a vinha escolhida por meio da qual as vides vivem e crescem com a mesma linha santa e santificadora de Cristo. É o corpo místico cujos membros participam da mesma vida de santidade da cabeça que é Cristo. Sabemos que um dos motivos para o Papa João Paulo II promover tantas beatificações e canonizações foi mostrar que a santidade é algo atual, possível e acessível. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 867, lemos que a Igreja é santa e seu autor é o Deus Santíssimo. Cristo, seu esposo, por ela se entregou para a santificar. Vivifica o espírito de santidade. Embora encerra pecadores no seu seio, ela é a sem pecado, feita de pecadores. Nos santos brilha a sua santidade. Em Maria, a Igreja já é totalmente santa. Na Igreja se encontra a plenitude dos meios de salvação. A santidade é a vocação de cada um dos seus membros e o fim de cada uma de suas atividades. A Igreja inclui no seu interior a bem-aventurada e sempre Virgem Maria e inumeráveis santos, como nossos modelos de busca e de encontro com Cristo. A santidade da Igreja é a fonte da santificação dos seus filhos, que aqui na terra se reconhecem todos pecadores, sempre necessitados de conversão e de purificação. Os fiéis têm como vocação própria a de procurar o reino de Deus, iluminando e ordenando as realidades temporais segundo Deus, correspondendo assim ao chamado à santidade e ao apostolado, dirigido a todos os batizados. Nós temos a obrigação de nos santificar. Alguém pensa por acaso que isto é tarefa exclusiva de sacerdotes e religiosos? Está muito enganado, pois todos somos chamados à santidade. Esta é a plenitude da vida cristã e a perfeição da caridade, que se obtém mediante a íntima união com Cristo e nele com a Santíssima Trindade. O caminho de santificação do cristão, depois de ter passado pela cruz, terá o seu fim na ressurreição final dos justos, na qual Deus será tudo em todos. Sim, todos os fiéis são chamados à santidade e ao apostolado, seja qual for a sua condição, pelo fato de ter recebido o batismo e a confirmação. Os leigos devem buscar a santidade e exercer o apostolado em meio ao mundo, em sua própria vida secular e ordinária, no exercício de seu trabalho e na família. Pois todos, sem exceção, somos chamados à santidade. É este o nosso primeiro chamado, é esta a nossa primeira vocação. Todos, sem exceção, disse o Senhor Jesus: sede perfeitos como meu Pai Celestial é perfeito. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis sob seu olhar, sob seu amor. Esta é a primeira vocação. Todas as outras são formas concretas de vida a que Deus chama para que possamos realizar nossa primeira vocação à santidade. Não é suficiente que seja sábio, além de bom cristão. Se não corriges as maneiras bruscas de teu caráter, se tornas incompatível o teu zelo e a tua ciência com a boa educação,
Não compreendo como possas vir a ser santo. Sem o auxílio de Maria e sem o exemplo dos outros santos, e sem a graça que vem do próprio Cristo, como podemos nos manter firmes na luta diária e no processo da santidade? Os santos não foram seres anormais, casos de estudo de um médico. Eles foram normais, de carne, como nós, e venceram. Venceram porque lá atrás, Cristo primeiro venceu as nossas tentações, nos dando a graça de também podermos vencê-las. Todos podemos ser santos. É só olharmos o que Deus fez por nós e o que fez ao longo de toda a Igreja, iniciando pelos apóstolos. Os santos não seriam santos se não tivessem se identificado com Cristo. Devemos contemplar os salutares exemplos dos santos da Igreja, nos quais brilhou a verdadeira perfeição religiosa, e veremos quão pouco ou quase nada fazemos. O que é a nossa vida e a nossa fé em comparação com a dos santos? Os santos, amigos de Cristo, serviram ao Senhor em fome, sede, frio e nudez, em trabalho e fadiga, em vigílias e jejuns, em orações, em perseguições em meio a outros males. E nós o que fazemos? Depois da nossa configuração a Cristo pelo batismo, o próximo passo a dar para a santidade é a oração. Rezar é um ato de amor a Deus. Nossa oração é a grande prova de que amamos a Deus e queremos ficar sempre perto dele, ajudando-o a semear paz e felicidade no mundo e a anunciar o seu nome santíssimo. Pela oração abrimos a Cristo as portas do nosso ser, deixando-o agir em nós, e desta forma conseguimos energias para fazer o bem e vencer o mal, força e entusiasmo para o apostolado, para as obras de caridade e doação para o nosso trabalho apostólico. A oração é sempre um diálogo da alma que reza com o Senhor. A oração é conversa de quem vê o Senhor como um amigo, de quem quer conhecer o Senhor cada vez mais, uma vez que só podemos ter intimidade com Deus através da oração, e sem ela não podemos conservar a vida da alma. É sempre possível fazer uma oração frequente e fervorosa, como nos lembrou São João Crisóstomo. E não podemos esquecer que rezar é uma necessidade vital para a nossa vida. E nós só permanecemos ligados a Cristo pelos sacramentos e pela oração cotidiana. Nada se compara em valor à oração. A oração torna possível o que é impossível, fácil o que é difícil. É impossível que seja condenado o homem que reza. Quem reza certamente se salva, e quem não reza certamente se condena, nos ensinou o grande Santo Afonso Maria de Ligório. Só estaremos e permaneceremos ligados a Cristo na oração, sendo ela o alicerce do edifício espiritual. Com esta introdução, vamos agora ver alguns pontos da vida e de busca de santidade de Santo Inácio de Antioquia, ele que foi o segundo sucessor de São Pedro e morreu no início do segundo século. Alguns pontos principais da vida de Santo Inácio que levou ao heroísmo da fé. Santo Inácio era chamado como Teóforo, ou seja, aquele que conduz a Deus. Tinha a vontade e buscava sempre mais amar a Cristo sobre todas as coisas. E como consequência do amor a Cristo, amava a Santa Igreja. Mantinha uma profunda devoção a Nosso Senhor na Eucaristia e incentivava a participação frequente. Grande era a esperança de Santo Inácio. E só tem esperança quem tem uma vida de oração. E como fruto de sua esperança, tornou-se grande na obediência. Depois de ter cultivado essas virtudes em sua vida, Deus o presenteou com o martírio, que aceitou como um verdadeiro herói. A primeira característica que refletimos de Santo Inácio é a condução a Deus. Santo Inácio conduzia as pessoas a Cristo. A nossa vida não pode ser uma vida estéril. Nós precisamos ser úteis. Nós precisamos fazer o que devemos fazer. Devemos deixar um rastro luminoso e iluminar com o resplendor da nossa fé e do nosso amor o caminho de tantas pessoas até Cristo. Nós precisamos apagar com a nossa vida de discípulo o rastro viscoso e sujo que deixaram os que plantaram e plantam ainda hoje o ódio a Cristo. Quem não sente zelo e vontade em levar as almas a Deus e fazer Deus mais conhecido e amado, se não tem
é porque tem pouco amor. Devemos comunicar aos outros o Deus único e verdadeiro, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Devemos querer acima de tudo que todos amem a Deus e que o nome de Jesus seja mais conhecido e amado. Outra característica de Santo Inácio que ilumina nossa vida é o amor a Cristo. E aqui nós lembramos do Evangelho de São Mateus. Onde está seu tesouro, aí está o seu coração. Mateus 6, 21. Onde está o seu tesouro, aí está seu coração. Cristo se tornou o caminho para que nós não nos percamos nesta vida. Toda a verdade procede de Cristo porque Ele é a fonte da verdade. Ser cristão não é conquistar Cristo, mas deixai-vos conquistar por Ele. Afinal, é Ele quem nos escolhe, é Ele quem nos ama primeiro, para que assim possamos amá-lo sempre. Ele se encarnou também para nos mostrar o quanto Deus nos ama. Nosso Senhor, por causa do amor que nos tem, deseja todo o nosso amor e não estará contente enquanto não o tiver totalmente. Devemos ter na alma o desejo de imitar a Cristo em todas as coisas, conformando-se à sua vida, meditando-a para saber imitá-lo e agir em todas as circunstâncias como ele próprio agiria. Porque amando a Deus sobre todas as coisas, nos tornamos divinos. Mas se amamos Deus e o mundo, nos tornamos mundanos. Santo Afonso Maria de Ligório nos ensina que quanto maior é o amor que alguém tem por nosso Senhor, tanto mais firme é a sua fé. Lembremos que uma das reclamações de Nosso Senhor, nas revelações particulares a Santa Margarida Maria, é que o amor não é amado. No fim, Jesus é o amor, e nos amou infinitamente até a cruz. E nós sentimos o amor que Cristo tem por nós à medida que nós o amamos. Deus nos ama com todo o seu ser, mas nós colocamos obstáculos a este amor e sentimos o amor de Cristo por nós à medida que o amamos. Por isso é bom, conveniente, justo e necessário que nós peçamos diariamente: Senhor, aumentai a nossa fé, aumentai também o nosso amor. Outra característica de Santo Inácio é o amor à Igreja. Para que todos os homens alcançassem a salvação, Cristo, nosso Senhor, deixou-nos a Igreja. Assim sendo, conforme o Papa João Paulo II, ela deve guardar o depósito da fé, pois esta é a missão que o Senhor a confiou e que ela cumpre em todos os tempos. Ela faz resplandecer a verdade do Evangelho. Sua grande preocupação sempre foi ser fiel ao Evangelho de Cristo, guardando intacto aquilo que dele recebeu, a sã doutrina. Na Igreja se cumpre a profecia de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Mateus 28. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E conforme São Paulo, a Igreja do Deus vivo é a coluna e o sustentáculo da verdade. Foi ele, Santo Inácio de Antioquia, quem, no final do primeiro século, chamou a Igreja instituída por Jesus Cristo de Igreja Católica. A comunidade e a Igreja já existiam. Em Antioquia fomos chamados de cristãos. Em Antioquia, da boca de Santo Inácio, fomos chamados de católico. Santo Irineu dizia: é realmente verdadeira e firme a pregação da Igreja, onde aparece a única via de salvação em todo o mundo. Com efeito, a Igreja foi confiada à luz de Deus e, portanto, à sabedoria de Deus, pela qual Ele salva os homens por toda a parte, onde a Igreja anuncia a verdade. Ela é o candelabro de 7 luzes, uma referência a Apocalipse 2. Um candelabro de 7 luzes que transporta a luz de Cristo. Convém refugiar-se na Igreja e ser educado em seu grêmio, nutrido com as santas Escrituras que o Senhor pôs à sua Igreja. A Igreja está plantada neste mundo como um paraíso querido e planificado em Cristo. A Igreja atua no mundo como administradora dos bens salvíficos. Ao celebrar os sacramentos, a Igreja torna presente a ação salvífica de Cristo na cruz. Nos une a Cristo e nos alimenta com o próprio Cristo. Nos absolve e nos unge com a fortaleza do Espírito. É na Igreja que nós alcançamos a salvação que Cristo nos deixou na cruz. Outra característica de Santo Inácio que precisamos destacar é o amor à Eucaristia. Santo Inácio dizia: não encontro mais prazer no alimento corruptível nem nos gozos desta vida.
O que desejo é o pão de Deus, este pão que é a carne de Cristo e por bebida quero o seu sangue, o que é o amor incorruptível. A Eucaristia para São Tomás de Aquino é o sacramento dos sacramentos, ao qual todos estão ordenados, como seu fim. Ainda, em Santo Tomás, percebemos a Eucaristia como a destruidora da tentação do demônio. Para Santo Agostinho, a Eucaristia é sinal de unidade e vínculo de amor. Na Eucaristia está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está escondido no pão. Humilhou-se até este extremo por amor a nós. Nunca devemos abandonar Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Jesus ficou presente na Santa Hóstia por nós. Permaneceu conosco ao nosso lado, para amparar-nos e nos guiar, porque Ele estará conosco todos os dias até o fim do mundo. A Eucaristia é o pão de cada dia que se torna como remédio para a nossa fraqueza diária. Jesus Eucarístico é médico e remédio ao mesmo tempo. A Santa Doutora Catarina de Sena nos ensinou que a Eucaristia é o meio mais apto para a união do homem com Deus e maior conhecimento da verdade. Ela fortifica de acordo com o amor de quem a recebe, seja sacramentalmente ou espiritualmente. São João Crisóstomo nos ensinou que quando comungamos, temos Jesus em nós, como Maria Santíssima o teve. A celebração eucarística é a ação do próprio Cristo na Igreja, na qual, pelo mistério do sacerdote, o Cristo Senhor, presente sob as espécies de pão e vinho, se oferece a Deus Pai e se dá como alimento espiritual aos fiéis unidos à sua oblação. A missa é o sol da Igreja. Ainda o Papa São Pio X nos ensinou. Santo Inácio, sobre a Eucaristia, ainda nos diz: esforçai-vos por vos reunir mais frequentemente para celebrar a Eucaristia de Deus e o seu louvor. Pois quando realizais frequentes reuniões, são aniquiladas as forças de Satanás e se desfaça o malefício por vossa união na fé. Nada melhor do que a paz pela qual cessa a guerra das potências celestes e terrestres. Carta de Santo Inácio aos Efésios. Outra característica clara no processo de santidade de Santo Inácio é a esperança. Ele mesmo dizia que nenhuma coisa visível me impeça de obter a posse de Jesus Cristo. Fogo, cruz, feras, dilaceramentos, mutilações dos membros, suplícios do demônio caiam sobre mim, contanto que alcance a posse de Jesus Cristo. No caminho para Deus não podemos dar saltos, temos que subir degrau por degrau. Para o cristão não importa o que tenha contra o mundo inteiro, com todos os seus poderes. Lembremos-nos o que reza o Salmo: o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? Quanto maior a esperança, nos ensina São João da Cruz, tanto maior é a união com Deus, porque em relação a Deus, quanto mais se espera, tanto mais se alcança. A esperança, junto com a confiança, a humildade e a vigilância, são características da alma que reza em espírito e verdade. Só espera em Deus quem o conhece e quem o ama, e só ama e conhece a Deus quem reza constantemente. A obediência é outra grande característica de Santo Inácio. Ele insiste na adesão ao bispo, a que se deve seguir como Cristo seguiu a vontade do Pai. Para os trabalhos de apostolado não existe pouca obediência. Para ele, os bispos têm o dever, em comunhão com o Papa, de anunciar a todos fielmente e com autoridade o Evangelho como testemunhas autênticas da fé apostólica, revestidos da autoridade com Cristo. Uma grande tentação na vida do cristão é a desobediência. Querer fazer a sua vontade e não a vontade de Cristo. Precisamos imitar a Cristo, que veio a este mundo fazer unicamente a vontade do Pai. Se nós, pelo batismo, somos configurados a Cristo, precisamos obedecer à Santa Igreja, instituída por Cristo como mestra das nações, como mãe, senhora e mestra de todas as nações. E obedecendo à Igreja, obedeceremos o próprio Deus. Por fim, todas essas características do processo de santidade de Santo Inácio o levou ao martírio. Ele mesmo dizia: para mim é melhor morrer por Cristo do que reinar sobre toda a terra. A minha vida é busca contínua daquele que morreu por nós. Quero aquele que por nós ressuscitou. Vejam, meu nascimento se aproxima ao falar do martírio.
Deixai-me ser alimento das feras pelas quais me será dado desfrutar Deus. Eu sou o trigo de Deus. É preciso que ele seja triturado pelos dentes das feras, a fim de ser considerado puro pão de Cristo. E assim Santo Inácio entregou completamente sua alma a Deus e pelo sangue derramado foi elevado aos altares, canonizado, santo da única Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Aprendemos com Santo Inácio que o processo de santidade é um progresso que deve ser mantido a vida toda, com a oração frequente, com a recepção frequente dos sacramentos, com uma vida modesta, com a busca das virtudes, com a obediência e a esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós morreu e ressuscitou, e que nós, buscando as virtudes, morremos constantemente para o mundo e nascemos constantemente para Cristo, para ressuscitarmos com Ele para a vida eterna. Deus abençoe você e que ao Santíssimo Nome de Jesus todo o joelho se dobre.